Olá pessoal, vamos iniciar o nosso estudo de Direito das Sucessões através da resolução de exercícios. Nessa oportunidade veremos a resolução dos exercícios da unidade 1, Introdução ao Direito das Sucessões. Primeiro exercício. José, que não tem esposa ou companheira, e cujos pais Caim e Leia estão vivos, tem 4 filhos, João, Lucas, Mateus e Marcos. Considerando que seu primogênito João já havia falecido quando de sua morte, deixando 2 filhos, Davi e Gabriel, determine como será realizada a partilha de seu patrimônio em caso de seu falecimento. Bom, neste caso, José tem ascendentes e descendentes. Como você sabe, os descendentes preferem os ascendentes. Logo, Caim e Leia nada herdarão de José. Neste caso, o filho primogênito de José, João, já havia falecido. Logo, existirá o direito de representação conferido aos netos, Davi e Gabriel, que herdarão exatamente o que caberia a João. Como eram 4 filhos, cada um deles herda 1/4 da herança de José. João já estava morto, logo Davi e Gabriel dividirão a herança de José, no caso, cada um deles herdando metade de 1/4. Segundo exercício, José, que não tem esposa ou companheira e cujos pais já faleceram, tinha 4 filhos, todos já falecidos quando de sua morte, sendo que seu primogênito João deixou 2 filhos, Davi e Gabriel, o segundo Lucas, 3 filhas, Ruth, Raquel e Sara, e os outros 2, Mateus e Marcos, não tiveram filhos. Neste caso, determine como será realizada a partilha de seu patrimônio em caso de seu falecimento. Existem apenas descendentes. Nesse caso, nós não temos os descendentes de primeiro grau, apenas os de segundo. Logo, como não há concorrência entre graus, nós não vamos falar em direito de representação, mas sim em direito próprio. Sucessão por cabeça. A herança será dividida, então, entre os 5 netos de forma igual, cabendo 1/5 para cada neto. Terceiro exercício. José, que não tem esposa ou companheira, filho de Caim e Leia, tinha 4 filhos, João, Lucas, Mateus e Marcos, sendo 2 já falecidos, João, que deixou 2 filhos, Davi e Gabriel, e o caçula Marcos, que não teve filhos. Neste caso, determine como será realizada a partilha de seu patrimônio em caso de seu falecimento. Esse terceiro exercício parece muito com o primeiro, em que vai haver o direito de concorrência entre os descendentes, sendo que os ascendentes estão fora da sucessão. Mas neste caso, Marcos já havia falecido. Logo, a herança será dividida em 3 partes, sendo que a Davi e Gabriel caberá metade do que o seu pai herdaria, ou seja, metade de 1/3. Quarto exercício. José, filho de Caim e Leia, falece deixando vivos os seguintes parentes: seus pais, Caim e Leia, seus avós paternos, Adão e Eva, seus avós maternos, Josué e Maria, e seus irmãos, Benjamim, Esther e Isaque. Nesta hipótese, determine como ficará a partilha de seu patrimônio, considerando que seu pai já havia falecido quando de sua morte. Bom, pessoal, nós temos aqui ascendentes de José e colaterais. Os ascendentes preferem aos colaterais. Logo, os irmãos de José nada herdam. Nós vimos que na linha reta ascendente não existe o direito de representação. Logo, aplicamos a regra de que os parentes de grau mais próximo ou os ascendentes de grau mais próximo excluem o de grau mais remoto. A herança de José, então, irá integralmente para sua mãe Leia. Quinto exercício. José falece sem deixar testamento e sem qualquer outro parente a não ser os seguintes colaterais: seus 3 irmãos mais novos, Benjamim, pai de Tiago, Esther, mãe de Samuel e Pedro, e Isaque, que não teve filhos.
Neste caso, determine como será realizada a partilha de seu patrimônio em caso de seu falecimento. Bom, só existem colaterais. Os de grau mais próximo excluem os de grau mais remoto. A herança de José será dividida entre seus 3 irmãos, cabendo para cada um deles 1/3 do patrimônio. Sexto exercício. José falece sem deixar testamento e sem qualquer outro parente a não ser os seguintes colaterais: seus 2 irmãos Benjamim, pai de Tiago, e Isaque, que não teve filhos. Neste caso, determine como será realizada a partilha de seu patrimônio em caso de seu falecimento, considerando que sua irmã Esther, mãe de Samuel e Pedro, já havia falecido quando de sua morte. Bom, nesse caso, a princípio, vocês poderiam pensar que os parentes, os colaterais de grau mais próximo, excluem os de grau mais remoto. Logo, os irmãos que são parentes em segundo grau excluiriam os sobrinhos, que são parentes em terceiro grau. No entanto, vocês sabem que existe também o direito de representação na linha colateral quando concorrerem à sucessão irmãos do falecido com sobrinhos do falecido. Então Samuel e Pedro fazem jus ao que Esther herdaria na sucessão de José. Benjamim, então, recebe 1/3, Isaque 1/3, e Samuel e Pedro dividirão o que sua mãe Esther herdaria, metade de 1/3. José falece sem deixar testamento e sem qualquer outro parente a não ser os seguintes sobrinhos: Tiago, filho de seu irmão Benjamim, e Samuel e Pedro, filhos de sua irmã Esther. Neste caso, determine como será realizada a partilha de seu patrimônio em caso de seu falecimento, considerando que seus irmãos Benjamim, Esther e Isaque já haviam falecido quando de sua morte. Nesse caso, nós temos apenas os sobrinhos de José, que são seus parentes em terceiro grau. Como não há concorrência entre graus, já que os irmãos de José estavam todos mortos quando de sua morte, Tiago, Samuel e Pedro herdarão por direito próprio, a sucessão por cabeça. Dividirão então a herança toda entre si, cabendo 1/3 para cada um deles. Oitavo exercício. José, que não tem esposa ou companheira e cujos pais já faleceram, tinha 4 filhos: João, Lucas, Mateus e Marcos. Ainda em vida, José faz um testamento, deixando 80% de seu patrimônio para seu sobrinho Tiago. Considerando essa hipótese, defina como ficará a partilha do patrimônio de José em caso de seu falecimento. Vocês sabem que os descendentes são herdeiros necessários e, por isso, fazem jus à legítima, que corresponde a 50% do patrimônio do seu pai José. Logo, José poderia dispor de apenas 50% de seu patrimônio, que é a parte que poderia ser deixada para Tiago. Nesse caso, então, houve a invasão da legítima em 30%, e o testamento deve ser, então, reduzido nessa parte. Tiago herdará 50% e o restante do patrimônio, os outros 50%, serão divididos entre os 4 filhos, 1/4 de 50% para cada um. Nono exercício. José, que não tem esposa ou companheira e cujos pais já faleceram, tinha 4 filhos: João, Lucas, Mateus e Marcos. Determine como ficará a partilha do patrimônio de José, considerando que seu filho caçula faleceu antes de sua morte, deixando sua esposa Rebeca. Pessoal, o parentesco por afinidade, que é o caso de Rebeca com José, não gera o direito à sucessão. Se Marcos faleceu antes de Rebeca, Marcos não chegou a herdar o patrimônio de José, não transmitindo, por isso, absolutamente nada para Rebeca, que não terá direito à sucessão do seu sogro José. A herança, então, é dividida entre os 3 filhos, João, Lucas e Mateus, cabendo 1/3 para cada um. É isso aí. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição e até breve.